O Senhor, todavia, respondeu: tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De fé, fala-nos hoje a liturgia da palavra Filhos e Filhas. Começa, pois, com Abacuque, que ouve de Deus, escuta dele o motivo porque os justos viverão e alcançarão o céu. Se manifestarem, pois, uma fé verdadeira, robusta, resoluta, viverão, portanto. Depois é São Paulo que, a seu modo, diz a Timóteo para que não se escandalize dos sofrimentos pelos quais nosso Senhor Jesus Cristo passou, e também não se escandalize por estar ele, Paulo, preso em razão do Evangelho, mas sugere e exorta Timóteo a que sofra pelo Evangelho, manifestando fé em nosso Senhor, que nos garante a vida eterna, vida que Ele nos obteve e nos conseguiu mediante o derramamento do seu sangue, e quer também, por esta doação todos passemos, entregando-nos por completo ao Evangelho e à difusão do reino dos céus. E em seguida, no Evangelho, vai dizer Jesus aos seus apóstolos em que consiste a fé. Qual é a fé que de verdade temos? O que entendemos por fé? Então pensemos assim, já iniciando uma reflexão mais profunda. Não, todavia, com o interesse de esgotar esse assunto, claro que não. Notemos que no Salmo 94, o salmista assim cantara, assim recitara: embora vissem todos as minhas obras, diz Deus, afastaram-se de mim. É o que acontece na primeira leitura. A situação do povo de Israel é lamentável, e o profeta Abacuque isto sabe e apresenta a Deus. Internamente, o povo estava dilacerado por sua própria iniquidade. Vaidoso esse povo, mesmo vendo os sinais prodigiosos de Deus, afastou-se dele, fez-se infiel, e externamente entregue está esse mesmo povo à desolação causada pelos seus inimigos, porque há uma total devastação aí acontecendo. Os caldeus são como o braço de Deus a significar esta justiça divina que recai sobre os infiéis. Mas aí Abacuque novamente intervém, dizendo a Deus: Senhor, se tu enviares os caldeus para castigo do povo, tudo ficará muitíssimo pior, porque será um morticínio geral, e aqueles que porventura sobreviverem a essa matança, muito provavelmente sucumbirão
e até imitarão os caldeus na sua prática de idolatria. Sim, porque os caldeus eram ímpios e idólatras. Foi quando Deus falou a Abacuque: tranquiliza-te, os ímpios sucumbirão, os justos todavia viverão por sua fé. Está aí, por sua fé os justos sobreviverão, terão vida em abundância e vida verdadeira. De que vida fala Deus? Da vida que nele está, desta vida que nos aguarda nos seus braços após passarmos aqui por esta vida, demonstrando fidelidade a Deus e amor para com Ele em todas e quaisquer situações por nós vividas, alegres ou tristes, adversas ou favoráveis, ao nosso prazer e ao bem nosso temporal. Noutras palavras, os justos hão de sofrer a sorte dos ímpios. Diria mais, os justos sofrerão com os ímpios aquilo que estes últimos estão para sofrer, porém viverão os justos, em razão da fé que se manteve inabalável e resoluta no Deus verdadeiro. Ou seja, não sucumbiram, não se afastaram de Deus, mantiveram-se fiéis quando também todas as coisas difíceis se puseram. Sabedores, os justos, de que Deus com eles caminha. E se com eles caminha, não estão sozinhos, têm a força de Deus consigo. Bem, deveríamos pensar nisso, em todas as horas da vida nossa. O mesmo sol que brilha sobre a cabeça dos justos também brilha sobre a cabeça dos ímpios. Sentimos as mesmas consequências e temos os mesmos suores, mas quem se abate e quem prossegue caminhando? Compreendem? Todos nós temos sofrimentos, bons e maus sofrem. Por quê? Porque somos falhos, porque somos frágeis, e por nossa própria natureza mortal, frágil, temporal aqui, nós sofremos a intervenção do que está à nossa volta e sofremos os efeitos do ambiente. Mas quem há de sobreviver? E quem há de sucumbir? Quer Deus ser verdade? Todos vivam. E por isso não quer a morte do pecador, senão que ele se converta e tenha vida. Dá-nos Deus a chance para isso, oportunidades muitas, para que revisitemos os nossos atos e enfim os corrijamos. Olhemos para o nosso coração e, com o auxílio de Deus, limpemo-lo das coisas ruins, dos desafetos, da maldade. Mas quem aproveita estas todas oportunidades que Deus dá? Aproveitemos, pois, sejamos este justo de que fala Deus, que há de viver por sua fé. São Paulo exorta Timóteo a que não desanime, não fraqueje, mas que, sustentado por sua fé autêntica, prossiga testemunhando Cristo, também ele, Timóteo, na cruz, quando lhe for posta. Olhe, então não se trata de ser amigo de Deus somente quando tudo lhe favorece, mas é continuar amigo de Deus também quando as coisas à volta se degringolam, quando os olhares não são os melhores a nosso favor, quando os amigos se vão, quando a doença aparece, bate a porta, entra, insiste em ficar. Fiéis permaneçamos a Deus, e nele viveremos. Bom, mas tudo isso requer fé, ok. E o que é esta fé?
Pedem os apóstolos a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Qual é a resposta que Jesus dá? Tivesseis a fé, ainda que bem pequena, como um grão de mostarda, diríeis a essa moreira, para arrancar-se ela daqui e plantar-se no mar, e ela obedeceria. Uma fé, ainda que pequena, é capaz de fazer com que as montanhas transmudem de lugar. Então, por que haveríamos de querer uma fé maior em quantidade? O que não podemos ter é uma fé incipiente, e sim uma fé robusta. É esta robustez que precisamos ter na nossa fé. Se não vejamos, por que quererei eu uma fé mais abundante, maior na sua quantidade, se pequena como um grão de mostarda? Posso determinar ao meu orgulho que se vá. Posso determinar à minha arrogância que parta daqui e me deixe. De que montanhas então precisamos falar primeiro? Destas montanhas e picos e colinas que se põem nos corações nossos, impedindo-nos de amar, impedindo o irmão de se aproximar. Essas montanhas e colinas que nos põem tão arrogantes, fazendo-nos pensar que somos melhores que todos, maiores que todos e, portanto, mais dignos também de atenção e de louvores. Onde já se viu? Antes de manifestar uma fé, determinando as colinas que se rebaixem, digamos às colinas do nosso próprio coração, para que se aplaquem e se elevem os vales da nossa fragilidade, e em Deus nos fortaleçamos para viver o que há de ser vivido. E então testemunhemos o nosso amor a Ele, por esta fé de que lhes falo, e também nos fala Jesus. Não é preciso uma quantidade de fé, senão que esta fé uma qualidade tenha, e de robustez seja formada. Fé robusta, inabalável, fé inquebrantável. Aconteça o que acontecer conosco, sabemos que Deus caminha conosco, está conosco. Vamos mais longe. A fé, queridos, permite-nos sentir o que ainda não temos, perceber o perfume do que ainda buscamos, mas isso não é alienação. Eu não tenho, mas eu me contento com a visão do que espero. Eu ainda não possuo, mas sentindo o odor, o perfume, já me dou por satisfeito. Isso não é alienação. E sabe por quê? Porque a fé nos fortalece para o trabalho, que quando bem feito, resultará saciedade. É esta saciedade própria dos santos e santas de Deus. Fazem os santos e santas o que tem de ser feito. Amam como têm de amar, e servem como têm de servir, e por isso vem-lhes ao peito esta saciedade, embora o corpo já possa estar em frangalhos e muito frágil, em razão dos dentes que o dilaceram, das flechadas que lhe chegam, das pedradas que lhe vêm. Entendem? Então, se trata isso de uma força que vem residir dentro de nós, fortalecendo os nossos atos e gestos, para que melhor trabalhemos pelo reino e melhor nos dediquemos aos nossos irmãos e irmãs, sobretudo aos irmãos e irmãs que mais sofrem. Pensemos isso. De que fé estamos falando aqui? Quer você, quer eu, queremos ter uma fé maior, mais abundante, que nem caiba nesse espaço? É isso. Pois basta-nos a fé que está dentro do coração,
se bem vivida, se bem assumida, essa fé nos fará fortes para o trabalho em favor do reino dos irmãos. E então vamos colhendo a saciedade que resulta desse trabalho todo. É Deus presente, entendendo. Assim se dê conosco. Assim se dê conosco. Hoje o nosso país vive uma escolha. Está para escolher os seus governantes. Notemos o que diz Jesus lá no Evangelho. Acaso o patrão, o Senhor, dirá ao servo, quando chega ele na lida do campo, do cuidado com o gado: senta-te, come? Não dirá ele antes: singe-te depressa, vem, serve-me, e só depois tu te servirás e descansarás? Somos servos inúteis, diz Jesus, e após realizar tudo que estamos para realizar, assim nos coloquemos agradecidos e não exigentes. Noutras palavras, o político, qualquer que seja ele, filhos, filhas, não é senhor, não deve se sentir tal, é servo, e como servo se comportar. Não está para os seus caprichos, senão para o serviço aos outros. É isso. O Santo Padre Papa Francisco dissera há pouco: um político jamais deve incutir medo ou ódio nos corações, e sim esperança. O que é a fé mesmo? É poder sentir o odor e o perfume daquilo que ainda não temos, mas aguardamos e por isso trabalhamos. Não temos ainda o céu definitivo, mas já o vemos, sabemos existe. Assim nos disse Jesus e nos mostrou também. Continuemos a trabalhar por Ele, e o resultado desse trabalho vai ser um dia morar na companhia de Deus, desfrutar da sua visão beatífica, estar na companhia sua. Vamos experimentar isso estando com os irmãos que são templos vivos de Deus. Se eu me relaciono bem com o meu irmão, se eu estou bem com o meu irmão, servindo naquilo que legitimamente ele precisa, então certamente já começo a experimentar essa atmosfera de céu, e já começo a sorver do próprio Deus a força que preciso para continuar vivendo, muito embora as intempéries continuem acontecendo. Que fé tem você? Que fé tenho eu? A fé não é poder para se fazer algo, entendem? A fé não é, ou não se traduz por poder para se fazer algo. A fé se traduz não nisso, não é o poder para se fazer algo, senão a alegria de se ter aquilo que ainda se aguarda, trabalhar por isso com afinco, dando glórias a Deus todo momento e chamando os irmãos a que todos congreguemos com um único e mesmo rebanho, estejamos no mesmo aprisco e tenhamos o Cristo Jesus como nosso único pastor. Que bom, né? Então ninguém pense, para encerrar, que ter fé é dizer: não, eu tenho fé suficiente para determinar a essa doença que se vá. Eu tenho fé suficiente para acreditar que esse emprego eu vou conseguir. Fé não é isso. Fé não é poder para se fazer algo. Não é. É força para se trabalhar por aquilo que Deus quer que trabalhemos. Essa é a fé. E o resultado, a saciedade que do próprio Deus nos vem. Pensemos.